Olá, o programa Em Pauta está no ar, aqui pela TV Universitária. Na quinta-feira, dia 15 de novembro, nós comemoramos a proclamação da República e hoje o nosso programa vai discutir a importância desta data para o país. Nossos convidados são o professor Valmir Emílio, o cientista político Edilson Gracioli e também o historiador Oscar Vigílio. Sejam bem-vindos todos vocês ao programa Em Pauta. Bom, Valmir, me conta pra gente o que significa, o que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Então, a história nos conta que na madrugada do dia 15, na virada do 14 para o 15, as pessoas estavam pedindo o apoio do Marechal Deodoro para ajudar eles a proclamar essa república. Ele, a princípio, hesitava, ele achava que não era um problema somente militar, mas ele acabou aceitando e ele foi na Praça do Rio de Janeiro, a Praça da República, e nessa madrugada lá eles conseguiram tirar do poder o Visconde de Ouro Preto e acabaram proclamando a República. Mas a gente tem algumas coisas para falar antes, então, a resumo, eles invadiram a praça, tomaram o poder e... acho que é isso. Aconteceu a data. Tem todo um conteúdo histórico até a chegada desse dia, que foi o que você disse que a gente tem que dizer. Seu Oscar Vigílio, que é historiador, sabe bem analisar essa questão, né, seu Oscar? Como foi que o Brasil deixou de se tornar império para poder haver essa proclamação? Aqueles dias que precederam a proclamação da República foram dias de muita agitação política no país. Havia acontecido recentemente a abolição da escravatura. Eu considero que esse foi o fator principal que precipitou a proclamação da República, a queda do Império. Na verdade, a agricultura brasileira se sentiu bastante prejudicada com a abolição da escravatura. O escravo era considerado uma propriedade. A sua força de trabalho era fundamental naquela estrutura econômica atrasada do país. E então havia um descontentamento muito grande com o trono, com o imperador. Na verdade, esse clima favoreceu bastante a conspiração, então, que se fazia nos meios militares. Aí a gente sempre diz que a proclamação da República vem resultado da união dos militares com os cafeicultores, principalmente de São Paulo, né, para mudar a forma de governo. Então, toda essa efervescência acontecia naquela época, precedeu o trabalho, e já havia uma organização, algumas pessoas muito influentes no Exército e no meio civil, trabalhando para organizar o acontecimento que seria a proclamação da República. Edilson, falando politicamente, foi um marco, né? Porque assim, né, a partir deste momento deixou de ser império, passou a ser república, e essas transformações, por exemplo, hoje a gente pode analisar que todos podemos votar, escolher o nosso presidente, a partir desta data? Eu acho que não, porque a República ela é uma forma de investidura do chefe de Estado. Numa república, o princípio que dá legitimidade ao chefe de Estado é a vontade popular. Numa monarquia, ou no caso aí no império, o princípio é outro. O princípio de legitimidade do chefe de Estado é o caráter hereditário da transmissão do poder, ou em alguns casos, como no absolutismo europeu, o princípio do direito divino, né? Mas, politicamente falando, a República, eu concordo com o senhor Oscar aqui, a República no Brasil ela foi um momento até de menor importância do que a abolição da escravidão. Em que sentido? Formava-se nesse período o Estado burguês no Brasil. O Brasil ingressava, do ponto de vista do arranjo político, naquilo que nós chamamos de Estado capitalista, mas nos seus primórdios. O problema é que a República no Brasil foi uma transição pelo alto. A República no Brasil não foi uma transição de baixo para cima, não foi uma demanda das classes populares, não. Foi uma transição pelo alto, uma costura
Alguma coisa mudou, muita coisa mudou para que o fundamental permanecesse. A proclamação da República no Brasil foi uma espécie de revolução passiva, de transformação importante, mas permanecendo, digamos, um certo transformismo político e econômico. As classes que eram dominantes ali no final do Império, de certa forma, mantiveram o seu poder socioeconômico. Esse desenho ao qual você se refere, da conquista da cidadania política, da possibilidade de votar, isso se deu, na verdade, após a Primeira República, né? O voto feminino, por exemplo, apenas em 1934, já durante o período Vargas. Então, a República no Brasil, do ponto de vista político, eu queria fixar claramente essa ideia. Ela foi uma mudança, sim, na forma de investir o chefe de Estado, com impactos a partir dela, mas ela não correspondeu a um movimento de baixo para cima. Ela foi uma transição pelo alto e ela não estabeleceu, por exemplo, uma ruptura com as oligarquias. As oligarquias permaneceram no poder. Somente décadas mais tarde é que isso seria colocado em xeque. Bom, naquela época eu acredito que logo após que teve essa proclamação, né, Valmir, como ele disse, a elite que governava, Minas Gerais, São Paulo, principalmente, teve até o episódio Café com Leite. O governo ele era voltado para os ricos. Ele influenciou mais até a agricultura, é isso mesmo? Isso. E eu concordo com o que eles falaram, e essa questão de veio de cima para baixo, realmente ela aconteceu, e a gente tem os dois grupos opositores lá, que os progressistas eles eram descontentes com a situação da educação, da miséria do povo, e já do outro lado lá, os conservadores, eles eram, essa questão da abolição pesou muito, porque você comprou um escravo e aí depois você tem que ceder esse escravo, dar a liberdade para ele, então eles exigiram que o governo comprasse esses escravos, né, que pagassem por eles, e tudo isso contribuiu. Então realmente foi a elite que participou, o povo não apoiou o imperador, também não apoiou essa república, e eu acredito que essa data é uma data importante que a gente tem que saber, que no meu caso lá os alunos eles têm que participar disso, têm que saber, e a gente tem que comemorar esse feriado lembrando da história do Brasil, que realmente o Dom Pedro ele saiu, ele foi embora para a Europa, ele teve que deixar o cargo, o Marechal assumiu, os militares assumiram o poder, e depois disso veio a República do Café com Leite, que os grandes coronéis do café eles assumiram, e é isso. É isso, tá ok. Nós voltamos já com esse assunto, mas agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Se na faixa alguém chegou, parou. Se a mamãe disse alô, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida.
Você sabe me dizer que dia que ocorreu a proclamação da República? 15 de novembro de 1889. Você sabe me dizer quem proclamou a República? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje falando sobre a importância da proclamação da República para a história do país. Nós conversamos com alguns alunos, algumas pessoas pela cidade, para saber o que significa a proclamação da República, o que é essa data. Muitas pessoas sabem, mas outras não conhecem, não preferiram não gravar entrevista porque com vergonha de falar besteira. Sr. Oscar, infelizmente, hoje a gente percebe que, às vezes, o conteúdo histórico, o conteúdo político, as pessoas talvez não estão preocupadas, preocupam mais com o feriado do que em resgatar essa lembrança da história do país? Sem dúvida. Essa é uma característica lamentável da nossa sociedade, a despreocupação com o estudo das origens, das questões que nós enfrentamos. Na verdade, esses primeiros anos da República, esse movimento que resultou na proclamação da República e nas fases subsequentes, tem sido pouco divulgado e pouco explicado. Eu estou, assim, admirado e apreciando muito o conteúdo das intervenções dos dois mestres do estudo da nossa história, porque realmente eles estão abordando aspectos fundamentais. Por exemplo, a República, nós vemos assim, proclamou-se a República, é isso que antigamente se dava nas escolas. A proclamação da República foi um episódio, um simples episódio, mas não foi isso que criou a República e que vem fazendo as transformações da República. Foi até um episódio muito difícil. A consolidação da República movimentou esse país aqui, custou muito sangue, assim como também a independência do país, custou muito esforço, muito sacrifício, enfrentou resistências enormes. Nós nos lembramos sempre daquela questão da pastoral coletiva da igreja. Havia uma associação muito grande entre o Estado e a igreja. A religião, então, tinha uma influência extraordinária sobre a vida da população. Com a proclamação da República, então, houve essa ruptura. Mas não foi uma ruptura tranquila e só de aceitação. Houve esforços muito grandes desenvolvidos para se evitar que houvesse essa ruptura ou então que ela fosse a mais branda possível. Isso aí no campo, assim, filosófico, religioso. Também houve enfrentamentos muito grandes de ordem militar, de ordem política. Nós tivemos no Sul a Revolução Federalista, que rendeu muita morte. Ela tinha, assim, uma inspiração de retorno à monarquia. Tivemos a questão da revolta de Saldanha da Gama com os seus marinheiros, era um almirante muito conceituado, e isso aí rendeu também episódios enormemente significativos. Nós vemos que se fala pouco da conduta do Marechal Floriano Peixoto, que teve com mão de ferro de consolidar a República. A República nasceu sob o signo da crueldade, muita gente morreu. Centenas de marinheiros foram fuzilados lá em Santa Catarina, assim como também vários políticos. Aqui no Rio de Janeiro também houve fuzilamentos. Temos até a inspiração do nosso Lima Barreto, que narra esses episódios dos fuzilamentos, inclusive do Policarpo Quaresma, seu personagem, né? Ou seja, muitas pessoas fazem parte, interferiram neste conteúdo, né? Exatamente, mas foi, assim, uma série de acontecimentos de cúpula. A população mesmo, o povo mesmo, né, não participava daquilo e não teve, assim, um caráter,
uma conduta de reivindicação maior. Certo. Aquilo era discutido nos gabinetes. Valmir, como que tudo isso é visto dentro da sala de aula no ensino fundamental? Esse conteúdo, hoje em dia, os alunos eles têm interesse em conhecer a história? Como que é isso? Quando a gente vai trabalhar em sala de aula, a gente tem que trazer um pouco a história antes disso para os alunos. Então a gente tem que colocar que a Guerra do Paraguai contribuiu para isso, a Lei Áurea, que é a abolição dos escravos, contribuiu para isso. E a gente tem que focar também nos alunos que esse dia 15, ele foi muito importante e muito extenso para a história do Brasil. Então toda a cúpula da elite lá que estava proclamando essa república, que estava tentando tirar a monarquia imperial do Brasil, então isso tudo levou o dia todo e o texto foi redigido à noite. Então o José, no patrocínio lá, ele redigiu o texto para sair nos jornais no dia seguinte para o povo ficar sabendo que o Brasil, a partir daquele dia, dia 15, seria o quê? Uma república. Então o povo só ficou sabendo disso no dia 16. Então o texto foi redigido à noite, saiu no dia 16, então o Brasil, para o povo, ele dormiu uma monarquia imperial e no dia seguinte, no dia 16, ele já passaria a ser uma república. Edilson, as pessoas estão interessadas em conhecer isso? Veja, você não precisa perguntar para um corintiano qual é o dia do corintiano, ele sabe que é 13 de outubro. Você não precisa perguntar para a comunidade afrodescendente no Brasil a importância do Zumbi dos Palmares. Você não precisa perguntar para um judeu a importância da Páscoa hebraica. O problema é que a República não foi um marco de construção popular. A história do Estado brasileiro, da formação do Estado brasileiro, inclusive no período da proclamação da independência para frente, é a história da truculência, do alijamento das massas populares. Então, por exemplo, uma resistência à proclamação da República importante foi a articulação liderada por Antônio Conselheiro, quer dizer, deu origem aí à Guerra de Canudos, né? Houve um massacre das forças republicanas sobre essa resistência. E aí nós podemos dar até um salto para o momento presente. O que significa a república? Coisa pública. Significa que o Estado não pode ser tratado como extensão do patrimônio privado de uma classe ou dos gestores do Estado. O Brasil é uma república? Ou a coisa pública continua a ser tratada como extensão do patrimônio de quem está à frente do aparelho do Estado? Se nós olharmos, vamos dar um exemplo local. A Prefeitura de Uberlândia tem um contingente enorme de cargos comissionados. Não são preenchidos pela via do concurso público. São preenchidos pela indicação, pela nomeação de gente de confiança de quem está no poder. Isso é expressão de que a República tem raízes no nosso cotidiano? É óbvio que não. Então, para além da proclamação de uma transição pelo alto, nós temos que ver como é que historicamente essa noção de república foi se constituindo. Eu gostaria de voltar a esse aspecto para nós percebermos que o próprio desinteresse popular para com essa data tem a ver com o processo de transição pelo alto, a forma positivista com que se ensinou história nesse país ao longo de décadas e, principalmente, no cotidiano nosso, a noção de coisa pública levada a sério não é efetivamente o pão nosso de cada dia. Muito interessante essa análise, nós voltamos a falar daqui a pouquinho no próximo intervalo, mas é daqui a pouquinho mesmo, não sai daí que nós voltamos já já. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Quando é comemorada a proclamação da República, você sabe? No dia 15 de novembro.
Você sabe me dizer onde aconteceu a proclamação da República? Foi na atual Praça da República, no Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre a proclamação da República. Senhor Oscar, como que foi a proclamação da República aqui em Uberlândia? Assim, o que isso representou na época em Uberlândia? Os primórdios, os primeiros dias após a proclamação da República foram de uma efervescência muito grande. Primeiro, tratou-se de organizar juridicamente, legalmente, a República. Então houve um trabalho extraordinário de pessoas, republicanos influentes. Destacou-se nessa época aí o Rui Barbosa, fazendo aquele arcabouço jurídico. Foi preciso de se trabalhar para fazer a transição de império para a República. A República teve que conquistar uma série de espaços que antes nem eram cogitados. A questão, por exemplo, do registro civil, a questão do casamento, a questão dos registros de nascimentos, tudo isso aí era feito nos cartórios, vamos dizer, nas sacristias das igrejas. Havia totalmente uma transferência para a Igreja Católica de se fazer isso aí. E, além disso, a questão do relacionamento com outros países, o sistema bancário do país, que precisou ser reorganizado, e isso teve reflexos na vida do país inteirinho, inclusive na Uberabinha, porque o nosso município, o São Pedro de Uberabinha antigo, ele foi criado assim na República, no Império. A lei é de 31 de agosto de 1888 e foi instalado dali 3 anos, no 1891, 92. A primeira Câmara tomou posse em 1892. Então, o município de Uberlândia foi criado, então, na efervescência da discussão política, jurídica da República. E isso aí influiu. Precisou, então, aqui, os cartórios foram criados para fazer os registros. Foi criado o registro civil, né, que substituía, então, os registros religiosos. O ideário, no nosso trabalho, que nós escrevemos sobre a história de Uberlândia, formou-se, então, uma mentalidade urbana. Uberlândia passou a raciocinar em termos de projeção de cidade. Isso aí é bem do clima daquela época, e houve embates ideológicos muito grandes. Certo. Valmir, o que esta data trouxe de transformação na educação, no ensino em si? Olha, na sala de aula a gente tem que focar bastante essa questão do voto ter sido a partir dessa questão da República. Então a gente tem que incentivar bastante o nosso aluno a pensar sobre isso, porque um dia ele vai ter 18 anos ou 16 anos e vai poder votar. Então ele pode chegar em casa e falar para o pai dele: pai, na escola eu aprendi que a gente pode votar e eleger o nosso representante. Então a gente tem que focar isso no aluno, porque a gente não pode continuar votando aí em artistas, essas coisas. Então a gente tem que tentar, de certa forma, participar dessa república, por mais que ela possa ser uma extensão, né, igual foi dito, mas a gente tem que passar essa informação para o aluno. Então isso tem que ser passado de uma forma em tópicos, em conversas com seus alunos e incentivar eles mesmos a participar dessa questão. Por mais que eles não votem agora, mas os pais deles votam. Então a gente tem que falar dessa história toda da proclamação da República, que agora a gente pode eleger, que não é mais um império, que a gente pode escolher o nosso representante. Então isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. Então... Certo. Edilson, professor, essa data, politicamente falando, traz essas transformações para Uberlândia. O que isso representou politicamente? Olha, ela traz essas transformações se nós tivermos em mente aquilo que os antropólogos, os cientistas políticos chamam de dimensão sincrônica, quando o fenômeno ocorre ao mesmo tempo, e dimensão diacrônica, o desenvolvimento dele. A República, ela proclamada, como já dissemos aqui, numa forma de transição pelo alto, ela foi um episódio importante, mas a história é sempre processo. Então, no seu desenvolvimento, foram as lutas sociais que empurraram a República, formalmente proclamada em 15 de novembro de 89, do século XIX, para uma dinâmica de maior participação política, né? Agora, Uberlândia é parte de uma unidade da República Federativa do Brasil. Ela não é uma república,
Nós temos, assim, às vezes, um certo ranço bairrista, regionalista, de que isso aqui é uma república. O índice de inflação em Uberlândia. Nós fazemos parte de uma federação, né? Então, nós não somos uma ilha isolada aí. A dimensão política que eu gostaria de enfatizar, na linha, inclusive, do que o meu colega aqui, Valmir, apontou, é exatamente a ideia de que o que isso significa para a vida política hoje. Nós ainda estamos num processo de desenvolvimento, de aprofundamento, de ampliação do que significa, na prática, a coisa pública. Distinta da igreja, né? O senhor Oscar aqui mostrou, quer dizer, os registros eram antes uma extensão da igreja, separação. Nós precisamos de um Estado laico que respeite a liberdade religiosa, mas que não vista nenhuma vestimenta de nenhuma denominação. Nós estamos longe disso ainda. Nas últimas eleições, nós tivemos a expressão de como parcelas importantes do eleitorado concebem o Estado como extensão da sua denominação religiosa, do seu segmento. Nós temos muito que avançar ainda em termos de república. Ok. Bom, eu agradeço a todos vocês pela participação aqui no programa Em Pauta, por acrescentar um pouco desse conteúdo histórico para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado. E o programa Em Pauta termina aqui. Nós voltamos na semana que vem. Se você tiver sugestões de temas para o programa, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.